Feirão de Emprego no 15º Tribunal Regional do Trabalho oferece mais de 1.200 oportunidades em diferentes áreas de atuação. No próximo domingo é Dia dos Pais e nós preparamos uma reportagem especial para mostrar a alegria, os desafios e as responsabilidades da paternidade. A sexta-feira finalmente chegou e com ela a agenda cultural para você conferir as principais dicas para sair de casa e curtir a cena cultural de Campinas e região. Olá, boa tarde. Sexta-feira, 7 de agosto de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 7 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776, ou você pode mandar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A gente abre a edição de hoje falando sobre emprego, é sempre bom, né? 15ª edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, mais de 1.200 vagas disponíveis em diferentes áreas. Então, vamos para o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, é o TRT 15, lá no centro da cidade, porque a Camila Borges chega com as informações. Seja bem-vinda. Boa tarde, Camis. Oi, Gabriel. Boa tarde para você e para todos que acompanham a gente no Câmara Notícia. É isso mesmo, 15º Feirão de Emprego de 2026. O evento começou às 9 da manhã e segue até às 4 horas da tarde. E como você falou, são mais de 1.000 vagas disponíveis para quem está em busca de uma oportunidade ou de uma recolocação no mercado de trabalho. E para explicar melhor sobre esse assunto, passar mais detalhes, já está aqui ao meu lado a coordenadora do CEPAT, Camila Garrido. Camila, primeiramente, boa tarde. Muito obrigada também por nos atender. Obrigada a todos, boa tarde. Para nós é muito importante, né, essa oportunidade de levar essas informações para a população. Obrigada. Para começar, 15º Feirão de Emprego, qual a importância desse evento para Campinas, né? Já foram realizados vários aqui, a gente está apenas em agosto. Isso, olha, o objetivo do feirão é realmente conectar mesmo, aproximar o trabalhador que busca a vaga e a empresa buscando mão de obra. E essa iniciativa torna esse processo mais dinâmico, mais rápido. Por quê? Porque os empregadores ficam aqui conosco e já entrevistando esses trabalhadores. Então, no calendário aí do ano, a gente vai até dezembro fazendo feirões, tá? Mas a gente chega então à 15ª edição num espaço que já fizemos esse ano, é uma área central, né? Na área central de Campinas. A gente sabe que tem um acesso fácil das pessoas e o que a gente vê pela movimentação é que o espaço realmente ele está sendo bem adequado, bem procurado pelas empresas e também pelos trabalhadores. E como eu falei no início, são mais de 1.000 vagas disponíveis. Quantas empresas estão participando? São oportunidades para várias áreas? Sim, olha, são 22 empresas participando, mais de 1.200 vagas, tá? A gente tem o setor de supermercados, com destaque, são 3 supermercados aqui hoje. Temos também destaque para a área de logística. A área de logística tem buscado muita mão de obra também, tá? Mas a gente tem diversos setores econômicos, tá? Dentre eles a construção civil também aqui, setor de serviços e também o comércio. E qual a média salarial dessas vagas que você citou? Olha, vai desde o salário mínimo até R$5.000. A gente sabe que uma dica também que nós damos para os trabalhadores, esses salários que são cadastrados são os salários iniciais, tá? Então pode ser que o trabalhador depois na atuação ele pode acessar novas remunerações. E o que os candidatos precisam trazer obrigatoriamente? Importantíssimo documento com foto, a carteira de trabalho, seja física ou digital, e também o currículo atualizado e impresso.
E vocês também sempre orientam em fazer uma inscrição prévia online, onde esse candidato consegue fazer? Olha, são os canais digitais do Ministério do Trabalho, que é a carteira de trabalho digital. É possível que o trabalhador se cadastre, enxergue a vaga lá e seja encaminhado. E se o trabalhador assim quiser, ele também pode ir ao longo da semana nos postos, nos 3 postos, no Agiliza Campo Grande, Agiliza Ouro Verde e também aqui no centro, e pegar o seu encaminhamento para estar aqui hoje para entrevista e seleção. E além disso, as vagas contemplam todos os níveis de escolaridade? Sim, nós temos desde solicitação para ensino fundamental até para superior e também ensino técnico. A gente tem também aquelas vagas que não exigem experiência. Então a gente tem uma facilidade de encaminhar o trabalhador, porque na exigência da experiência, o trabalhador precisa comprovar na carteira para poder ser encaminhado e ser entrevistado. Eu também vi por aqui a presença de muitos candidatos, PCD, imigrantes também, então tem oportunidades para eles também. Sim, oportunidade para todos. É interessante, o migrante, ele tem buscado esse serviço e a gente fez uma parceria com a OIM, que é a Organização de Migração Internacional da ONU. Eles estão aqui hoje para fazer o atendimento, caso o migrante precise. E a pessoa com deficiência, ela busca tanto as vagas que são exclusivas para a pessoa com deficiência, mas também toda e qualquer. Porque é importante dizer, a pessoa com deficiência, ela não precisa acessar somente a vaga exclusiva. Toda e qualquer vaga pode ser acessada por essas pessoas e ela pode ser encaminhada para entrevista e seleção. E a pessoa já faz a entrevista aqui hoje, já pode sair, quem sabe, com uma vaga de emprego garantida? Com certeza. A gente vem aqui, vê aqui empresas que estão não só com os recrutadores, mas a equipe gestora justamente para isso, para fechar esse ciclo aí, né, de entrevista e seleção e já sair com o candidato daqui contratado com esse feedback positivo aí. Então é possível sim sair daqui não só com a entrevista, mas também com a contratação. E além das mais de 1.200 vagas formais, tem também aqui outros atendimentos, né? Já vi por aqui o Sebrae, Banco do Povo. Isso, esse é um atendimento que vai além do mercado formal, né, que está aqui, para os MEIs, né, os microempreendedores. Então a gente tem aqui a oportunidade do MEI para ele se formalizar, né, abrir o MEI, regularizar o MEI, ou se não, se ele quer fazer o fechamento, a gente consegue. Também orientações do Sebrae com relação à qualificação do microempreendedor. Além disso, a gente ainda tem o serviço do Banco do Povo Paulista, que é uma iniciativa do Estado com a Prefeitura de Campinas para ofertar microcrédito para esses MEIs, para essas pessoas que querem empreender. E agora com o feirão de emprego rolando hoje, os CEPATs ficam abertos? Não, todos os nossos atendentes vieram para cá para poder atender muito bem a população que nos procura. Então, se o trabalhador quiser acessar esse serviço, é só vir até às 16 horas aqui na Rua Conceição 150. Camila, muito obrigada pela participação. Então fica o convite para o pessoal vir aqui, que fica até às 4 horas da tarde, é isso? Isso mesmo, até às 4 horas da tarde. Muito obrigada. Gabriel, por aqui eu conversei também com alguns candidatos, com as pessoas que estão com esperança de conseguir aí, quem sabe, uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho, primeiro emprego ou até mesmo uma recolocação. Vamos conferir. Faz um mês passado, comecei a procurar. E é o primeiro feirão de emprego que você participa? Não, é o segundo já. Eu já fiz ano passado. E você está procurando uma vaga específica? Não, que meu currículo aceite, não. E você acha que é importante esse tipo de evento? Assim, você falou que é a segunda vez que você participa. É importante para conseguir mais facilidade para encontrar uma vaga de emprego? Sim, eu acho super importante isso. É porque eu não tenho tempo de ficar olhando no celular. Isso aqui é muito importante. Eu acho muito legal. Quem está procurando, quem vem para Campinas, isso é um máximo. Eu acho super importante isso. Até porque aqui, em um único lugar, você consegue fazer entrevistas para várias empresas. Sim, não é só uma, né? Às vezes, como esses lugares que só vai só com currículo, aqui não, aqui você pode escolher o que seu currículo tiver, você pode ir, então eu acho super importante, eu acho bem legal também. Eu vim de outro estado, então achei excelente, né, essa oportunidade que o Cine está oferecendo para a gente aqui. Você veio de outro estado? De onde você veio? Estado do Espírito Santo. Aqui está procurando uma vaga específica em alguma área? Sim, setor de vendas, né? Como eu sou PCD, então há várias oportunidades no setor.
E você falou que veio de outro estado, como que você tomou conhecimento que estava rolando esse feirão aqui em Campinas? Então, como eu cheguei tem pouco tempo, eu tive no CEPAT, eles me encaminharam diretamente para cá. Perfeito. E qual a importância também que você considera de ter essa oportunidade aqui com várias empresas disponíveis, né, para fazer uma entrevista? Achei muito interessante, muito bom mesmo. Assim, eu nunca tive oportunidade de estar num feirão de empregos, né? Mas achei muito interessante. Você está procurando alguma vaga específica? Sim, não exatamente. Para mim, tipo, qualquer agora é essencial, como é o meu primeiro emprego. E qual a importância também de ter um espaço assim como esse que a gente está, que tem várias empresas, você consegue dar uma pesquisada, visualizar melhor? Esse ambiente que eles estão criando é muito bom para quem está procurando emprego. Agora, hoje em dia, está bem difícil de se procurar emprego, mas isso daí eu achei muito legal da parte deles. Gabriel, então reforçando as informações, o feirão de emprego segue até às 4 horas da tarde, aqui no 15º Tribunal Regional do Trabalho, que fica no centro de Campinas. Então você que está em casa ainda consegue participar e, quem sabe, garantir uma vaga de emprego. Volto com você aí do estúdio. Com certeza ainda dá tempo até às 4 horas da tarde no TRT 15 lá no centro da cidade. Muito obrigado, Camila Borges, e também a Camila Garrido, que é a coordenadora do CEPAT, pela disponibilidade do tempo com a nossa equipe e por todas as informações. Mais de 1.000 vagas de emprego aqui na cidade de Campinas nesta sexta-feira, hein? A gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque a INDEC ampliou o monitoramento do trânsito em Campinas com a instalação de 2 novas câmeras de fiscalização remota. Os equipamentos foram instalados em pontos de grande movimento da cidade e têm como objetivo aumentar a segurança viária, coibir infrações e ajudar a reduzir o número de acidentes. A reportagem é de Felipe Gomes. A INDEC instalou 2 novas câmeras de monitoramento em pontos estratégicos de Campinas, na Avenida Benjamin Constant, próximo ao Terminal Mercado, e na Avenida John Boyd do Lope, na estação BRT. Os novos equipamentos passam a operar a partir de segunda-feira. As câmeras de monitoramento, ela é uma tecnologia, eu acho que importante para o município de Campinas, é uma ferramenta tecnológica que nos favorece a identificação de determinadas ocorrências emergenciais de trânsito, exemplo sinistro, um óleo na via, uma fiação baixa. Ela nos possibilita também detectarmos comportamentos de riscos relacionados aí à conduta durante o trajeto por alguns motoristas e determinada situação nós identificamos esse comportamento de risco e às vezes lavramos o auto de infração. A instalação das câmeras também leva em conta o histórico de ocorrências. Nos 2 pontos, a INDEC registrou dezenas de sinistros nos últimos 3 anos, além de flagrantes frequentes de condutas irregulares, como o uso indevido de faixas exclusivas e desrespeito às regras de circulação. E as infrações propriamente ditas, o avanço do semáforo vermelho, transposição de pista, o tráfego pela faixa exclusiva, conversões à esquerda. Atualmente, durante a operação assistida na Avenida John Boyd do Lope, onde vai ser um ponto estratégico que nós implantamos a câmera e vamos estar iniciando a fiscalização a partir do dia 10, é relacionado à faixa exclusiva do sistema BRT. Nós identificamos que muitos motociclistas trafegam por essa faixa exclusiva, inclusive ela compromete um pouco a questão da previsibilidade, a questão da agilidade dos ônibus do transporte público. E existe também por lá uma disputa do espaço público, colocando uma situação iminente de possíveis sinistros. Além de registrar as infrações, as câmeras permitem que a INDEC monitore o comportamento do trânsito em tempo real. A expectativa é que o monitoramento contribua para reduzir acidentes e aumentar a segurança em pontos considerados críticos na cidade. Posso dizer que Campinas está vivenciando um momento importante, que é a diminuição do número de sinistros no ano de 2026. E eu acho que essas câmeras implantadas em determinados pontos favorecem talvez essa diminuição do número de sinistros no município de Campinas.
Com a instalação dos novos equipamentos, Campinas passa a contar com 21 pontos de fiscalização remota. Além das novas câmeras, o sistema já está presente em 7 pontos da região central, nos cruzamentos das avenidas Moraes Salles, Glicério e Senador Saraiva, em 4 pontos do eixo da Amoreiras, 2 no aeroporto de Viracopos, 2 na Torre do Castelo, 1 no entorno da rodoviária, 1 na Avenida João Jorge e 2 no cruzamento da Moraes Salles com a Coronel Quirino. Todos os locais são sinalizados com placas que alertam os motoristas sobre a fiscalização por câmeras. Ponto crucial é respeitar as leis de trânsito previstas no Código de Trânsito Brasileiro, ter empatia com os demais condutores e assim, evitar comportamentos de risco que possam gerar o sinistro. E mediante a nossa atuação no Centro de Controle Operacional através do monitoramento, a intenção crucial é salvar vidas. Meio-dia mais 22 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Notícia importante sobre saúde. O pronto-socorro adulto do Sistema Único de Saúde da PUC Campinas enfrenta neste momento um cenário de superlotação, operando com ocupação de 390% acima da capacidade instalada. Atualmente, 36 pacientes estão acomodados em macas nos corredores, reflexo da alta demanda por atendimento. Então, diante deste contexto, o hospital não dispõe condições seguras para receber novos encaminhamentos via SUS e, por isso, solicita a regulação municipal, avaliação do direcionamento de pacientes para outras unidades de saúde para garantir a continuidade e a segurança da assistência. Então, quem precisar de um atendimento precisa buscar um outro hospital, outras unidades aí da rede. Bom, e olha só, neste domingo o Brasil celebra o Dia dos Pais. A data vai muito além da tradição de presentear. É uma oportunidade para homenagear quem dedica tempo, cuidado e carinho à criação dos filhos. E cada pai vive essa experiência de um jeito diferente. Tem quem esteja esperando a chegada do primeiro bebê, quem já acompanha o crescimento dos filhos e até quem enfrenta a distância para manter os laços familiares. A nossa equipe conversou com alguns pais aqui da Câmara Municipal e mostra como a paternidade transforma vidas. No segundo domingo de agosto, milhares de famílias brasileiras celebram o Dia dos Pais. Pois é, mais do que troca de presentes, a data é um momento de reconhecimento, carinho e gratidão por quem acompanha o crescimento dos filhos. Bom, o significado de ser pai muda de acordo com a história de cada família. Uns vivem a expectativa da chegada do primeiro filho, outros já convivem com as crianças há algum tempo, mas todos têm algo em comum: as responsabilidades, os desafios, também, claro, a alegria da paternidade. Na Câmara de Campinas, entre os 273 homens que trabalham aqui, muitos conciliam a rotina intensa do mandato com a missão de ser pai. Bom, eu sou um deles. O meu filho Francisco vai fazer 6 anos agora, no próximo dia 13. Já o Henrique vive um momento especial. Pai de primeira viagem, ele e a esposa Fernanda aguardam a chegada do filhão. Sempre ansioso, né? Que a gente, primeiro filho, não sabe como vai ser, tudo é um aprendizado. Mas a gente tá tudo na expectativa aí, então estamos muito felizes. Faz um tempo que a gente tava querendo ter filho já. Vamos ver. Quando chega o filho? É pra vir a partir de 21 de dezembro, mas acho que vai chegar no começo de janeiro. E a expectativa tá grande, coração batendo cada vez mais forte. Já tem um nome? Tem. Vai chamar Marcelo Henrique. O nome Marcelo é uma homenagem ao tio da Nanda que faleceu há alguns anos. A gente vai dar uma homenagem a ele. E o Henrique, ela queria muito que chamasse Henrique, mas eu não quero que chame só Henrique. Para o João, a experiência da paternidade já faz parte do dia a dia. Pai de menina, ele conta que a filha transformou a forma de enxergar a vida e reforçou o sentimento de responsabilidade. Sempre tive esse desejo de ser pai, né? E junto com a minha esposa, né? A gente somos ambos servidores aqui, a gente tinha esse desejo e enfrentamos, né? E viemos a ter nossa filha, que é uma satisfação enorme pra gente.
E sim, gosto muito de participar, me preparei para isso, porque eu acho que nós homens, a gente acaba se preparando para isso, porque até, brinco, existe até um choque geracional, né? Os nossos pais cuidaram da gente de uma maneira diferente do que a gente pretende fazer. Então a gente tem que aprender muitas coisas, né, sobre cuidado, sobre tudo, né, porque a gente costuma ser muito cuidado, mas a gente propor esse cuidado assim é um aprendizado, não é muito da que a gente aprende nas nossas experiências de infância. Então eu estudei um pouquinho e tento participar de toda a rotina, né, tanto de dar banho, de colocar para dormir, de e vai no banheiro e tudo. Histórias diferentes, mas com um sentimento em comum, seja na expectativa pelo primeiro filho, na rotina ao lado das crianças ou para aqueles que vivenciam essa experiência já faz um tempinho bom. Pai há 37 anos, que é a filha mais velha, um menino de 36 e outra menina de 32. E como eles já são todos adultos, ninguém mais mora comigo. Como é lidar com essa distância? Não é ruim não, porque a gente conversa muito agora, existe o WhatsApp, praticamente conversa-se todo dia entre os 4, né? E agora já está entrando os agregados, ou na verdade é uma agregada, eles já casaram no civil e vão casar agora no religioso. E você vive a expectativa de em breve, de repente, ser vovô também, né, João? A promessa é essa, que o ano que vem um neto por aí. Espero que se concretize essa promessa. Bom ser pai? É bom ser pai. A gente tem orgulho dos filhos, que a gente viu que criou direitinho depois que eles estão adultos. Que eles se deram bem na vida, estão felizes também entre eles, né? E é um prazer de saber que eles estão bem. Eu hoje sou quem ganha menos em casa. Então é uma parte boa do negócio todo. O Dia dos Pais reforça a importância da presença, do cuidado e do afeto. Valores que ajudam a construir laços para toda a vida. É o que pensa exatamente o papai Fábio. É exatamente assim, André. Acho que todo dia a gente sente isso, mas é um dia para a gente lembrar dos nossos pais também e ter um marco aí para a gente estar junto, né? Como é para você ser pai? Como que é a sua vida como pai, os desafios? André, acho que os desafios são muitos, né? Mas posso dizer que possivelmente a parte mais importante da minha vida hoje é a paternidade, né? Eu digo sempre para quem não tem filhos, que pensa em ter, pensa em não ter, que o que importa na vida são as pessoas que a gente ama, né? E é o amor que a gente sente por elas, porque é isso que você sente. Então, acho que nada se compara ao amor de um pai por um filho, de uma mãe por um filho. Então, assim, para mim é o que me dá gás, assim, pro dia a dia e vontade de fazer as coisas. Valeu e feliz Dia dos Pais. Obrigado, André. Para você também. Parabéns. Parabéns aí a todos os papais, em especial ao meu, Fernando Castro. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, ao vivo nesta sexta-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque o vereador Wagner Romão protocolou um projeto de lei para instituir aqui em Campinas a política municipal de atenção integral à saúde da pessoa neurodivergente, com ênfase no diagnóstico precoce. Em conjunto com a vereadora Guida Calisto, o vereador Wagner Romão protocolou o projeto de lei para criar em Campinas a política de atenção integral à saúde da pessoa neurodivergente,
com ênfase no diagnóstico precoce, na facilitação do acesso a laudos médicos e na ampliação dos cuidados. A gente sente uma grande necessidade de fortalecer as políticas de saúde para com a população que tem alguma neurodivergência aqui em Campinas. Diagnóstico precoce é algo fundamental. A gente tem andado pelas escolas, percebido que há toda uma percepção cada vez maior da presença de crianças com transtorno do espectro autista, com TDAH, com dislexia, com alguma síndrome relacionada a todo esse campo das neurodivergências. E a gente precisa fortalecer o SUS para realizar o diagnóstico precoce, para atender essa população de uma maneira digna, trabalhar a intersetorialidade, que é algo que a gente coloca no nosso projeto de lei. O parlamentar acredita na necessidade de identificar os fluxos, as demandas de cada criança no município. Uma criança sem resposta. Acho que esse é o mote, né, do que a gente coloca como proposta nesse projeto de lei. Cada indivíduo tem que ser atendido, é preciso que a gente identifique os fluxos. Tá? Hoje a gente teve uma reunião da Comissão das Neurodivergências e eu enfatizei essa questão. Às vezes a escola identifica, mas ela não consegue disparar um processo na saúde para que a criança possa ter o seu diagnóstico. Às vezes o CRAS percebe, às vezes o Conselho Tutelar recebe essa demanda, mas a gente tem uma situação de dificuldade no próprio poder público para identificar e para dar vazão, para cuidar dessa criança. E ainda questiona o número de profissionais da neuropediatria na rede pública de saúde. A gente tem um profissional de neuropediatria em toda a rede municipal de Campinas. Tá? A gente tem essa debilidade e então é preciso que o poder público, que a prefeitura olhe com atenção essa questão. Tem uma grande população na cidade que não está sendo bem acolhida, que não está sendo identificada e é preciso mudar isso. Né? As mães, as famílias, os pais, né, sofrem muito com esse tipo de problema, com essa questão, na verdade, né, que é um problema social, e com o fato de que faltam esses profissionais para o diagnóstico. E se não tem o diagnóstico e o laudo que venha da saúde, a criança vai ter muita dificuldade de obter esses direitos, seja nas escolas, seja no próprio CRAS, seja no ambiente de trabalho, e nós vamos ter muito problema. Projeto de lei protocolado pelo vereador Permínio Monteiro aqui na Câmara de Campinas quer incentivar a acessibilidade em espaços e serviços turísticos da cidade. A proposta cria o selo Campinas de Turismo Inclusivo, uma certificação para reconhecer estabelecimentos que adotem essas práticas. Viajar, conhecer novos lugares e aproveitar os atrativos de uma cidade deve ser uma experiência para todos. Pensando nisso, o vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal que cria o selo Campinas de Turismo Inclusivo, uma certificação para reconhecer estabelecimentos que adotem práticas voltadas à inclusão e ao atendimento de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e com transtorno do espectro autista. É muito importante ter um projeto de lei relacionado a essa causa no município. É muito importante esses estabelecimentos, alguns lugares especializados em algum tipo de atendimento, ter esse selo, porque vai ter esse reconhecimento. E o tratamento é diferenciado. Essas pessoas são pessoas que precisam ter uma visão das pessoas que atendem de forma diferente. E eu acho que esse é o caminho, esse projeto de lei vai poder ser referenciado aqui no nosso município. O selo poderá ser concedido a hotéis, parques, museus, centros culturais, agências de turismo e outros estabelecimentos ligados ao setor. Isso daí vai dar visibilidade para a cidade, onde ela já é um polo de turismo em grandes segmentos, mas também nesse segmento aí desse atendimento a essas pessoas, onde já existem várias cidades do Brasil.
O projeto também estimula a capacitação de profissionais, a adoção de tecnologias e a transparência das informações, permitindo que os turistas conheçam previamente as condições de acessibilidade dos estabelecimentos certificados. Poder capacitar as pessoas de alguma forma, com cursos direto e também esse profissionalismo inclusivo que vai permitir essas pessoas serviço de outra forma. Formatar propostas trazidas pelos jovens vereadores como projetos de lei. Este foi o trabalho realizado no 4º encontro da turma, na 8ª edição do Parlamento Jovem. Formatar as ideias trazidas pelos vereadores estudantes que fazem parte da 8ª edição do Parlamento Jovem. Essa foi a missão dos servidores da Procuradoria e da Diretoria de Assuntos Legislativos, que instruíram como embasar um projeto no modelo de um documento legislativo no 4º encontro da turma de 2026. As ideias originais que eles trouxeram das suas demandas, das suas experiências, já eram muito boas. Mas falta aquela carinha de projeto de lei com as formalidades, com a estrutura, né, da técnica legislativa, como a gente costuma dizer. Então isso, sem dúvida, vai contribuir para que eles subam à tribuna e defendam seus projetos com paixão, com carinho, com convicção, com qualidade, que a gente espera de um programa de formação política como é o Parlamento Jovem. Os alunos eles já trouxeram uma ideia, geralmente vivenciadas, o que eles enfrentam de dificuldade no dia a dia, né? A ideia, a função nossa foi colocar isso em forma de projeto de lei, né? Então eles apresentaram a ideia, a gente foi auxiliando eles para colocar isso em forma de artigos, né? E também auxiliando na elaboração da justificativa. Nesta edição, 8 grupos foram formados com jovens vereadores de 29 escolas participantes. Cada grupo elaborou um projeto que deverá ser apresentado nos dias 18 e 27 de agosto. O reflexo de todo esse aprendizado já aparece também no ambiente escolar, garante quem está do outro lado. Então, acredito que até na questão de desenvolver oratória, desenvolver argumentação, a questão até de convencer as pessoas a votarem neles, né, foi muito interessante. Então, a gente vê um movimento cada vez maior de mais alunos pensando em propostas lá na escola, porque o Parlamento Jovem lá já é desenvolvido já há um bom tempo. Partilha, inclusive, eles têm momento já com os professores da área de ciências humanas, momento de troca para falar do que foi trabalhado no projeto, e nós temos lá na nossa grade um momento que chama tutoria. Nessa tutoria, a gente tem meia hora para trabalhar com os alunos sobre projetos, propostas, talvez, às vezes até lição de casa, trabalhos, e a parte do Parlamento Jovem, ela também entra em um dos momentos dessa semana, que é o que a gente chama de tutoria. Então tem sim essa troca, esse compartilhamento. O programa realizado pela Escola do Legislativo de Campinas proporciona uma vivência aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares, que têm aqui a oportunidade de ser um vereador ou vereadora. E os jovens vereadores que vão defender as suas ideias em 2 plenárias garantem que a oficina foi essencial nesse processo. Eles conseguiram sanar todas as nossas dúvidas e até agregar um pouco mais ao nosso conhecimento relacionado a isso. Como tem sido para você agora preparado para o dia de defender o projeto? Bom, agora eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu sei que com a ajuda deles o meu projeto conseguiu melhorar. Porque a gente está aprendendo na prática como que cola tudo aqui dentro e assim, tá sendo bem, como que eu posso falar? Tá sendo uma experiência bem legal, porque eu tô aprendendo várias coisas e eu tô conseguindo expor ideias e a gente tá unindo tudo numa coisa só, para ficar uma coisa muito legal. Tô achando muito legal aqui, principalmente hoje que a gente já passou todo o papel, né? Nossos projetos de lei, eles nos auxiliaram a passar. É isso. Tá pronto para defender a sua proposta? Tô pronto. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas homenageou o atleta e professor de jiu-jitsu, o Ricardo Acácio Romano, com o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. Iniciativa do vereador Paulo Haddad.
Por iniciativa do vereador Paulo Haddad, a Câmara de Campinas concedeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci ao atleta e professor de jiu-jitsu Ricardo Acácio Romano. A honraria destaca mais de uma década de dedicação ao esporte e às ações sociais desenvolvidas pelo homenageado, que utiliza o jiu-jitsu como ferramenta de formação e inclusão social. A solenidade foi realizada na Casa de Portugal. Essa é mais uma das nossas prerrogativas, pegar alguém que foi eventualmente citado e colocado como merecedor. Então você representa, não é só seu esse diploma, mas você representa uma boa parcela das pessoas que confiam em você, de praticantes de artes marciais, enfim, né, de pessoas que têm trabalho social. Então, parabéns, né, por essa homenagem que você está recebendo hoje. Além da atuação nos tatames, Ricardo desenvolve projetos sociais voltados para crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. Agradecer ao vereador, que nem ele falou, aparenta ser os outros falam, mas o que seria isso, entendeu? Mas para a gente que pratica o esporte, que está tentando liderar, está à frente liderando uma equipe, é muito satisfatório esse reconhecimento. Eu tenho alunos ali dentro de 12 anos até 70 anos. E a gente escutar um pouquinho da história de cada um e ver o pouquinho que a gente mudou ali já faz a diferença. É satisfatório. Hoje, como eu falei para você, eu dou aula por prazer, não em questão de dinheiro e nenhum tipo de benefício. É por prazer, porque eu gosto. Que até então, falei para vocês, a gente começou com o projeto, acho que a gente tinha 15 alunos, hoje a gente já está com 150 aí, praticamente quase chegando, batendo 150. Toda semana entrando gente nova, querendo conhecer, porque isso vem através da indicação das pessoas que treinam com a gente, né? A gente é um ambiente totalmente familiar lá. Marido e mulher, pai, filho. Então, isso a gente vê que eu trago isso daí, que eu venho do professor do Wilson Simões. Então, a gente traz essa responsabilidade igual ele passou para mim, transmitiu para mim. Paulo Haddad ressaltou que o reconhecimento vai além dos resultados esportivos. Segundo o parlamentar, o trabalho desenvolvido por Ricardo Acácio tem impacto direto na vida de muitas pessoas e contribui para fortalecer o papel social do esporte na cidade. A palavra samurai, Ricardo, significa aquele que serve ou que está ao lado de alguém. E o jiu-jitsu significa arte suave. Então, que você, meu amigo, continue sempre ao lado dessas pessoas que precisam, usando a sua arte para transformar e suavizar o caminho de tanta gente. Muito obrigado. Depois de um longo período sem jogos, quase 2 semanas, a Ponte Preta volta a campo em partida válida pela 21ª rodada da Série B. A Macaca está na lanterna, apenas 9 pontos em 20 jogos disputados, e encara hoje, às 20h30 da noite, o Ceará, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, só que com 22 pontos. O técnico Márcio Zanardi perdeu ao longo da semana o lateral esquerdo Danilo Barcelos, que está lesionado. Então, uma provável Ponte Preta, que é sempre difícil de escalar, porque cada hora um jogador sai, o outro está no departamento médico. Mas vamos lá, a Ponte deve entrar em campo com o Vinícius no gol, Júlio na lateral direita, segue o esquema com 3 zagueiros, Palácios, Lucas Cunha e o Diego Leão, com o Diego Porfírio na lateral esquerda. O meio-campo de André Lima, Léo Gomes, o Kevson improvisado e o Elvis. E na frente o David da Hora. Na segunda-feira a gente conta a história desta partida, lembrando que a Ponte não vence há 14 jogos. Bom, e o fim de semana reserva muitas atrações e tem para todos os gostos, viu? Tem show de blues, rock, MPB, tem teatro infantil, tem exposição, tem festival e muito mais.
que a gente acompanha a partir de agora, ó, na nossa agenda cultural. A sexta-feira finalmente chegou e eu também para te dar as principais dicas para sair de casa e curtir a cena cultural de Campinas e região. Fica aí porque tem cinema, teatro, shows, exposições e eventos gratuitos. Você confere tudo a partir de agora com a Agenda Cultural e a gente começa com as estreias das telonas. A estreia da semana nas telonas é o Terror Insaciável. O filme conta a história de Hannah, uma jovem estudante de medicina que vive uma obsessão pela perda de peso e pela busca do corpo perfeito. Influenciada por uma amiga, ela entra em um programa de emagrecimento à base de pílulas que prometem resultados surpreendentes. A música também é um dos grandes destaques do fim de semana. Nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, o Alma Campinas recebe o Alma Blues Festival, evento dedicado aos apaixonados pelo blues, com apresentações que prometem muita qualidade musical e um clima intimista. Já no sábado, a partir da 13h, a Praça A Poderosa, em Hortolândia, recebe o Planeta Rock, festival que reúne diferentes gerações do rock nacional e regional. Entre as atrações estão CPM 22 e Supla, além das bandas Filhos da Contradição, Maria Ladeira, Nameless, Full of Dreams, Sexa Marcha e Drama, garantindo mais de um dia inteiro de muita música. Ainda no sábado, às 7 horas da noite, o cantor Toquinho sobe ao palco da Multiarena, em Campinas. O show reúne grandes clássicos da música popular brasileira e faz um passeio pela longa carreira do artista marcada por parcerias históricas e canções que atravessam gerações. Em Hortolândia, a celebração do Dia dos Pais começa mais cedo. Nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, o cantor Diogo Nogueira é a principal atração da terceira Festa dos Pais, promovida pela Prefeitura no Centro de Eventos A Poderosa, localizada na rua Aníbal Justino Pereira, no Jardim Santa Isabel. O show promete muito samba e sucessos que marcaram a carreira do artista. Para quem gosta da música brasileira em sua essência, o Espaço Núcleo Cupinzeiro em Campinas recebe no sábado, às 8 horas da noite, o show Vozes Sábias, que marca o encerramento da oficina de canto homônima. A apresentação tem acompanhamento dos músicos do Núcleo Cupinzeiro e homenageia grandes nomes femininos da música brasileira, como Elza Soares, Leci Brandão, Beth Carvalho, Linda Quebrada, entre outras artistas que marcaram a cultura nacional. Em Indaiatuba, a Festa do Peão segue com uma programação de peso. Nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, o palco recebe Natanzinho Lima. No sábado, também às 8 da noite, é a vez da dupla Rick Renner, do cantor Gustavo Mioto e do DJ Dennis levarem o público ao delírio. Dennis, o bravo. Já no domingo, às 2 da tarde, quem encerra a programação é o pagodeiro Tiaguinho. Os shows acontecem no recinto da festa, localizado na estrada General Motors, no bairro Caldeira. Em Campinas, a opção é para quem aprecia a música erudita. A Orquestra Sinfônica de Campinas apresenta o concerto Ecos do Romantismo, nesta sexta-feira e no sábado, às 8 horas da noite, na Sala Luiz Otávio Bornier, no Centro de Convivência Cultural. O repertório reúne diversas obras da música erudita sob regência do maestro Ricardo Bolonha, com participação especial da violinista Elisa Fukuda como solista. Os fãs de rock têm encontro marcado no sábado, às 10 da noite, no Santo Rock Bar Campinas, com um show de Cadu Pellegrini e Rebel School. Considerado uma das referências do rock brasileiro, Cadu Pellegrini sobe ao palco acompanhado da banda Rebel School para apresentar um espetáculo dedicado aos grandes clássicos do rock e do hard rock internacional. A apresentação promete muita energia, guitarras marcantes e um repertório repleto de sucessos que atravessaram gerações, reunindo desde os maiores hinos do gênero até interpretações de alta qualidade técnica. Os ingressos estão disponíveis para venda. No domingo, às 8 da noite, também no Santo Rock Bar Campinas, a música de Raul Seixas ganha vida com a apresentação da banda Ecologia, que há 44 anos mantém viva a obra de um dos maiores ícones do rock brasileiro. Liderado por Mauro Ross, o grupo leva ao público muito mais do que um show.
oferece uma verdadeira celebração da liberdade, da irreverência e da poesia eternizadas pelo eterno Maluco Beleza. No repertório não faltam os grandes sucessos de Raul Seixas, interpretados por uma banda formada por voz, bateria, baixo, guitarra, violão, flauta, trompete e trombone. O teatro também reserva boas opções. O espetáculo Quando os Olhos Não Veem faz parte do Festival do Cachorro Louco, temporada promovida pelo grupo Cão Sem Dono, que ao longo do mês de agosto reúne diferentes montagens inspiradas na tradição popular que associa o mês ao cachorro louco. As apresentações acontecem nesta sexta-feira e no sábado, às 8 da noite, e no domingo, às 6 da noite, no auditório do Centro de Ciências, Letras e Artes em Campinas. Outra opção é o solo Amor em Retalhos, que volta aos palcos após a temporada de estreia. Concebido e interpretado pela atriz Rita Lunardi, o espetáculo une teatro, literatura e música brasileira para refletir sobre as diferentes formas do amor. As apresentações acontecem no sábado, às 8 horas da noite, e no domingo, às 7 da noite, no Espaço Cultural Tesps, em Campinas. Quem prefere um passeio cultural pode visitar a exposição 3 Cidades, Uma História, que chega ao Museu da Cidade, Casa de Vidro, em Campinas. A mostra faz parte das comemorações dos 60 anos da Unicamp e apresenta um percurso pela história das cidades envolvidas. A visitação segue até o dia 30 de setembro, de terça a sexta-feira, das 10 horas ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. E aos sábados, do meio-dia às 4 da tarde. E se uma capivara ganhasse superpoderes? Essa é a ideia da HQ Super Capivara. Eu sou o Gabriel Dearo, sou o criador da Super Capivara, junto com a Manu, minha esposa, e estaremos em Campinas no dia 16 de agosto com a nossa tarde de autógrafo. Vai ser na leitura do Parque Dom Pedro, no shopping, a partir das 14 horas da tarde. E as senhas serão distribuídas a partir do dia 9 de agosto, são 300 senhas direto na leitura também, tá? Conto com vocês, até lá! No SESC Campinas Amoreiras, o espetáculo infantil Pequenino Grão de Areia será apresentado nesta sexta às 3 da tarde e no sábado e domingo às 4 da tarde. A peça conta a história de um pequeno grão de areia que se apaixona por uma estrela e decide enfrentar os desafios para seguir o próprio sonho. No SESC Campinas, nesta sexta-feira às 8 horas da noite e no sábado às 7 da noite, o espetáculo O Ilusionista e a Pianista une mágica, comédia, teatro e música, em um concerto interativo com obras de Chopin e Ernesto Nazaré. No sábado, às 3 da tarde, o espaço multiuso recebe o espetáculo circense M-Circo, que mistura hip-hop, malabarismo, dança e slam. E no domingo, às 4 da tarde, o Jardim do Galpão recebe a intervenção As Trigêmeas. A apresentação que combina bonecos, música e monociclo é um espetáculo gratuito para todas as idades. A agenda ainda tem diversos eventos gratuitos. A Semana da Capoeira de Campinas segue com uma programação que valoriza a capoeira como patrimônio cultural e ferramenta de transformação social. Nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, a sala do coletivo Salvaguarda da Capoeira, na Estação Cultura, recebe uma vivência de ritmos, musicalidade e orquestra de berimbaus com o mestre Topete. No sábado, a programação começa às 2 da tarde, com visita monitorada, seguida de vivências de capoeira, maculelê, oficina de instrumentos e uma grande roda de encerramento às 6 da noite. A Praça Arautos da Paz recebe o segundo Festival do Milho Verde, nesta sexta-feira, das 5 da tarde às 10 da noite, e no sábado, das 11 da manhã às 10 da noite. O evento reúne dezenas de opções gastronômicas à base de milho, além do especial Eu Amo Chocolate. Até o dia 23 de agosto, Campinas recebe o Festival Hércole Florense, um dos mais importantes eventos de fotografia do país. Neste ano, o tema é Territórios em Transformação, da Expedição Langsdorff à Crise Climática, promovendo uma reflexão sobre as mudanças na relação entre sociedade, natureza e memória por meio da fotografia. A cidade também recebe o segundo Festival de Arte Drag de Campinas, que segue até domingo com programação gratuita em diversos espaços culturais, como o Centro Cultural Casarão, a Sala dos Toninhos, o Miss Campinas e o Teatro Castro Mendes. Para a celebração do Dia dos Pais, a Feira de Barão, em Barão Geraldo, preparou uma programação especial, no sábado das 10 da manhã às 4 da tarde e no domingo das 10 da manhã às 3 da tarde. O espaço terá oficina de slime, brincadeiras das 11 às 2 da tarde, apresentações musicais e diversas atividades gratuitas para toda a família.
E começa nesta sexta-feira a Semana das Juventudes 2026, que segue até o dia 23 de agosto. Com o tema Nada sobre nós, sem nós, a programação reúne cerca de 30 atividades organizadas por coletivos, associações e órgãos públicos, em praças, escolas, museus, quadras e espaços culturais de Campinas. Parte das ações é aberta ao público e outras são destinadas a participantes de projetos sociais. Anotou tudo aí? Não tem desculpa para ficar em casa. Basta montar o seu melhor roteiro e se divertir. Eu vou ficando por aqui, mas a Agenda Cultural volta semana que vem. Até mais! Ventania aqui em Campinas, região e até em outros estados foram registrados, viu? Hoje pela manhã tivemos um pouco de tudo, né? Porque amanheceu o céu azul, depois o tempo fechou, choveu em alguns bairros, depois abriu de novo. Para o fim de semana, o tempo deve ficar mais estável, principalmente sábado à tarde e à noite, e no domingo também. Nebulosidade em alta e faz calor aqui na nossa cidade. As temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Sábado com mínima de 18, já uma mínima elevada, e a máxima podendo chegar aos 31. E no domingão, Dia dos Pais, para poder aproveitar, mínima de 17, a máxima também de 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana e o Jornal Câmara Notícia retorna na segunda-feira. Tchau, tchau.